Ele saiu da mesa no meio do jantar, deixando copos tremendo e olhares cortantes. O ar ficou pesado, a mentira escorria pelo suor frio e o coração batia como sirene. Agora, uma escolha pode destruir tudo ou mudar destinos. O que veio a seguir ninguém esperava. Se inscreva no canal e descubra o que aconteceu. A porta do restaurante Ostradamus se abriu com força, e o vento gelado de Florianópolis entrou junto com o homem de terno escuro. Tai Jianqing parou no limiar, os olhos negros escaneando o ambiente com precisão calculada. A postura ereta de quem jamais se permitia parecer desorientado. As mãos dele tremiam levemente, não de frio, mas de algo que ele se recusava a nomear. Medo. Pânico. A sensação de que tudo pelo qual trabalhou nos últimos 8 meses estava prestes a desmoronar por um detalhe que ele não previu. O smartphone vibrou no bolso do paletó italiano. Outra mensagem do Sr. Carvalho, o investidor brasileiro que poderia mudar o rumo da expansão da Hanseong Tech na América Latina. Estou ansioso para conhecer você e sua esposa hoje à noite, rapaz. Família é tudo. Quem não valoriza isso não merece minha confiança. Tai Yang fechou os olhos por 2 segundos, respirou fundo como sua mãe ensinara em Seul e guardou o celular. Ele não tinha esposa, não tinha namorada, não tinha sequer tempo para conversas casuais que não envolvessem projeções de lucro. E agora, em menos de 4 horas, teria que sentar diante de um dos homens mais influentes do mercado imobiliário do sul do Brasil e explicar por que chegou sozinho a uma cidade onde negócios se faziam em churrascos de família e cervejas na praia. O salão do restaurante cheirava a alho assado e vinho tinto. Mesas de madeira rústica, luminárias baixas, o som discreto de um violão gravado tocando bossa nova. Tudo muito brasileiro, muito caloroso, muito diferente dos restaurantes minimalistas de Gangnam onde ele costumava fechar contratos. Tai Yang caminhou até o balcão, os sapatos de couro batendo no piso de tábuas largas. Precisava de um café forte. Precisava pensar. Precisava de um milagre. Comente de onde você está assistindo. O barista, um rapaz de barba ruiva e camiseta do Internacional, sorriu largo quando Tai Yang pediu um café expresso duplo em português carregado de sotaque. Enquanto a máquina italiana chiava, Tai Yang olhou pela janela para a Avenida Beira-Mar Norte. O mar verde-azulado da Baía Norte brilhava sob o sol de setembro. Catamarãs brancos deslizavam devagar e casais caminhavam de mãos dadas na ciclovia. Tudo parecia leve, solto, espontâneo. Tudo era o oposto de Seul. Tudo era o oposto dele. A xícara de porcelana branca pousou no balcão com um pequeno tinido. Tai Yang bebeu o café em 3 goles rápidos, sentindo a amargura queimar a garganta. Precisava de um plano. Poderia contratar uma atriz? Não, muito arriscado. Carvalho era perspicaz, perceberia a falsidade. Poderia inventar uma desculpa? Sua esposa estava doente? Teve um imprevisto? Não, isso soaria fraco. Homens como Carvalho respeitavam força, compromisso, lealdade. Chegar sem a esposa mencionada nas trocas de mensagens anteriores seria como admitir que ele mentiu, ou pior, que era o tipo de homem que colocava trabalho acima da família. Para um brasileiro tradicionalista como Carvalho, isso era imperdoável. Tai Yang pagou o café, deixou uma nota de R$ 50 sobre o balcão sem esperar troco e saiu do Ostradamus com passos firmes, embora não soubesse para onde ir. A calçada de pedras portuguesas estava cheia de rachaduras e desníveis. Tai Yang precisou desviar de um skate abandonado, de uma bicicleta encostada num poste sem cadeado, de um cachorro vira-lata dormindo ao sol como se a rua fosse sua. Tudo muito caótico. Tudo muito vivo. Ele parou em frente a uma banca de revistas onde um senhor de boné lia o jornal com os óculos na ponta do nariz. Ao lado, uma mulher vendia cocadas caseiras em potes de vidro. O cheiro de coco queimado com açúcar mascavo flutuava no ar morno. Tai Yang sentiu o estômago revirar, não de fome, mas de uma saudade estranha de algo que ele nunca teve. Sua infância em Seul fora de bibliotecas silenciosas e aulas de inglês aos sábados. Sua adolescência, de internatos e competições acadêmicas. Sua vida adulta, de salas de reunião e hotéis 5 estrelas idênticos em todas as cidades do mundo. Ele nunca parou numa rua para sentir o cheiro de doce caseiro. Nunca teve tempo para isso. Nunca quis ter. O celular vibrou de novo. Outra mensagem. Minha filha está animada para conhecer sua esposa. Ela também é empresária. Tenho certeza de que vão se dar bem. Tai Yang trancou a mandíbula. Sua esposa. A mulher que não existia.
A mentira que ele deixou crescer porque parecia inofensiva no começo, porque facilitava as conversas, porque homens casados eram vistos como mais estáveis, mais confiáveis, mais dignos de investimentos de longo prazo. E agora ele estava preso na própria armadilha. Beatriz Almeida Silva estava tendo o tipo de dia que ela costumava chamar de uma terça-feira amaldiçoada por uma bruxa sem café. Primeiro, acordou 20 minutos atrasada porque o despertador do celular não tocou. Ou melhor, tocou, mas ela o desligou dormindo e só percebeu quando a luz do sol já invadia o quarto minúsculo do apartamento que ela dividia com a prima no bairro Trindade. Segundo, a torneira do chuveiro quebrou no meio da lavagem do shampoo, e ela teve que enxaguar os cabelos com a água gelada que sobrou numa bacia. Terceiro, o ônibus atrasou 15 minutos, e ela chegou na cafeteria Sabor em Arte quase meia hora depois do horário, com a Dona Marli, olhando para ela com aquela expressão de "estou decepcionada, mas não surpresa". E agora, quarto desastre do dia, ela acabara de derrubar uma bandeja inteira de cappuccinos em cima da própria blusa branca, que agora parecia um mapa mundi marrom de manchas de café e espuma de leite. Beatriz olhou para baixo, suspirou fundo e murmurou para si mesma: "Tá bom, universo, eu entendi o recado. Você quer que eu desista de ser gente grande e volte a morar com meus pais em Santo Amaro da Imperatriz. Entendido. Mas pelo menos me dá até o fim do mês, vai?" A cafeteria estava cheia para o horário de almoço. Mesas ocupadas por estudantes da UFSC, com notebooks abertos, por casais de turistas argentinos comentando em espanhol sobre as praias da ilha, por empresários locais fechando negócios sobre tortas de limão e cafés coados. Beatriz limpou a bandeja, jogou os copos de papel no lixo e foi até o banheiro dos funcionários trocar a blusa suja por uma camiseta reserva que ela sempre deixava no armário por precaução. A camiseta era verde-limão com os dizeres "Floripa é o Havaí brasileiro", em letras garrafais. Não era exatamente profissional, mas era o que tinha. Quando Beatriz voltou ao salão, Dona Marli estava no caixa atendendo uma cliente e fez um gesto discreto com a cabeça na direção da mesa do canto, perto da janela. Um homem sozinho, de terno escuro, olhando para o celular com a testa franzida. Ele não tinha pedido nada ainda. Beatriz ajeitou o avental xadrez, pegou o bloquinho de pedidos e a caneta e caminhou até a mesa com o sorriso automático de quem trabalha com atendimento ao público há tempo suficiente para saber que simpatia vem de mais que competência. "Boa tarde, bem-vindo ao Sabor em Arte. Já decidiu o que vai querer? Ou quer que eu te explique o cardápio?" Tai Yang levantou os olhos do celular e se deparou com uma mulher de uns 25 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo meio torto, olhos escuros brilhando com uma energia que ele não conseguia identificar, e uma camiseta verde-limão que gritava na paisagem neutra da cafeteria. Ele piscou 2 vezes, como se precisasse confirmar que aquela visão era real. Ela sorriu mais ainda, inclinando a cabeça. "Primeiro dia aqui? Nossos melhores pratos são o filé com fritas, o escondidinho de carne seca. E se você gosta de frutos do mar, o camarão na moranga é uma pedida certeira. Mas se você só quer um café e um pedaço de bolo, também tá valendo. A gente não julga." Taiyan continuou olhando para ela em silêncio, e Beatriz começou a ficar levemente desconfortável. Ela pigarreou. "Tudo bem aí, moço? Você fala português?" Taiyan piscou de novo, saindo do pequeno transe. "Falo. Desculpa. Só..." Estava pensando. Ele tinha sotaque carregado, pronunciando cada sílaba com cuidado excessivo, como se o português fosse uma língua que ele aprendeu em livros e nunca em conversas de rua. Beatriz relaxou os ombros. "Ah, tranquilo. Às vezes eu também fico viajando. Outro dia fiquei 5 minutos olhando pro nada no meio do supermercado, e quando voltei a mim tinha uma senhora me cutucando achando que eu tinha passado mal." Ela riu sozinha da própria história. Taiyang não riu, mas algo no canto dos lábios dele se moveu levemente, quase um esboço de sorriso. "Um café expresso, por favor." Beatriz anotou no bloquinho. "Só isso? Não quer comer nada? Nosso bolo de cenoura com cobertura de chocolate é famoso aqui na região. A receita é da avó da Dona Marli, e eu juro que é a coisa mais gostosa que você vai comer hoje." Taiyang olhou pela janela, para o movimento da avenida, para o mar ao longe, e algo no rosto dele pareceu se contrair, como se ele estivesse tomando uma decisão difícil. Ele voltou os olhos para Beatriz. "Quanto tempo você trabalha aqui?" Beatriz piscou, confusa com a pergunta. "Uns 2 anos." "Por quê? Você é da vigilância sanitária?"
Porque eu juro que a cozinha aqui é limpíssima. A dona Marli é neurótica com higiene. E eu mesma lavo as mãos tipo umas 20 vezes por turno. Taiyang balançou a cabeça devagar. Não, não sou da vigilância. Eu preciso de um favor. Beatriz arqueou uma sobrancelha, curiosa. Tipo, um favor normal ou um favor tipo, me empresta R$ 1.000 que eu te pago semana que vem? Porque se for dinheiro, eu ganho um salário mínimo e meio. Então a resposta já é não. Taiyang respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. Preciso que você finja ser minha namorada por 10 minutos. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Beatriz conseguiu ouvir o barulho da máquina de café no balcão, o tilintar dos talheres numa mesa ao fundo e o riso abafado de 2 clientes na mesa ao lado. Ela piscou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Depois soltou uma risada curta, nervosa, e olhou ao redor como se estivesse procurando câmeras escondidas. Peraí, você tá falando sério? Taiyang assentiu, o rosto sério, os ombros tensos. Estou. Beatriz coçou a nuca, ainda segurando o bloquinho de pedidos. Cara, eu não sei se você sabe, mas tem aplicativos pra isso agora. Tipo, você baixa, coloca o filtro de relacionamento falso e pronto. Você não precisa pedir pra uma garçonete aleatória num café em Floripa. Taiyang cerrou os lábios. Não tenho tempo para aplicativos. Tenho uma reunião importante em algumas horas, e o homem com quem vou me encontrar espera que eu chegue acompanhado da minha esposa. Beatriz arregalou os olhos. Esposa? Oh, meu amigo! Você pulou umas etapas aí, né? Namorada já seria estranho, mas esposa? Taiyang passou a mão pelo cabelo negro impecavelmente penteado, bagunçando os fios pela primeira vez desde que saiu do hotel pela manhã. Eu sei que parece absurdo. Eu sei que você não tem motivo nenhum para confiar em mim. Mas eu vou te pagar. Quanto você ganha por hora aqui? Beatriz cruzou os braços, desconfiada. Depende. Você é serial killer? Não. Você é casado de verdade e quer usar uma garçoneta para fazer sua esposa de verdade ter ciúmes? Não. Você está envolvido em algum esquema de pirâmide financeira? Taiyang franziu a testa. O quê? Não. Nada disso. Eu sou empresário. Trabalho com tecnologia e desenvolvimento imobiliário. Vim ao Brasil para fechar um contrato importante, mas cometi um erro. Deixei o investidor acreditar que eu era casado, e agora ele quer me conhecer junto com minha família. Se eu chegar sozinho, ele vai perceber que eu menti. E homens como ele não fazem negócios com pessoas que mentem. Beatriz soltou um assobio baixo. Cara, você se meteu numa fria, hein? Taiyang assentiu, os olhos escuros fixos nela com uma intensidade que fez Beatriz se mexer desconfortável. Por favor, são só 10 minutos. Você entra no restaurante comigo, sorri, aperta a mão dele, finge que me conhece há anos. E depois vai embora. Eu te pago R$ 1.000. Beatriz quase engasgou. R$ 1.000? Por 10 minutos? Taiyang assentiu. Beatriz olhou para ele, para o terno caro, para o relógio de pulso que provavelmente custava mais que o aluguel dela, e de volta para o rosto sério dele, que não demonstrava nenhum sinal de brincadeira. Ela mordeu o lábio inferior, pensando rápido. R$ 1.000 pagaria o aluguel atrasado. Sobraria ainda para comprar comida decente para o resto do mês. E talvez até para consertar a maldita torneira do chuveiro. Mas tinha algo estranho naquilo tudo. Algo que fazia o estômago dela dar um nó de alerta. Beatriz suspirou e puxou a cadeira da frente, sentando-se sem pedir licença. Taiyang piscou, surpreso com a invasão repentina do espaço dele. Olha aqui, moço. Eu não sei como as coisas funcionam no seu país, mas aqui no Brasil, quando alguém oferece R$ 1.000 por 10 minutos de trabalho, geralmente tem cilada. Então, antes de eu aceitar qualquer coisa, eu preciso de algumas garantias. Taiyang inclinou-se levemente para a frente, atento. Que tipo de garantias? Beatriz ergueu um dedo. Primeira, você me passa seu nome completo, número de passaporte e endereço do hotel onde você está hospedado. Eu vou mandar tudo para minha prima, e se eu sumir, ela vai direto para a polícia. Taiyang assentiu. Sem problemas. Meu nome é Taiyang Kim. Tenho 32 anos. Estou hospedado no Slaviero Conceptual Palace, quarto 412. Posso te mostrar o passaporte agora, se quiser. Segunda garantia, continuou Beatriz, erguendo outro dedo. A gente faz isso num lugar público. Nada de, vamos pro meu carro. Ou, vamos resolver isso no meu quarto de hotel. Se for pra fingir, a gente finge na frente de gente. Entendido? Taiyang assentiu de novo. Terceira.
disse Beatriz, erguendo o terceiro dedo com firmeza. Você me paga metade agora e metade depois. E se você tentar me passar para trás, eu vou gritar tão alto que o Brasil inteiro vai te conhecer como o golpista coreano de Floripa. Tai Yang ficou em silêncio por alguns segundos, processando as condições. Então, pela primeira vez desde que entrara na cafeteria, ele deixou escapar um suspiro que soava quase como alívio. Você é esperta. Beatriz sorriu de lado. Eu sou pobre, moço. Pobre tem que ser esperto. Tai Yang pegou a carteira do bolso interno do paletó, tirou 5 notas de R$ 100 e colocou sobre a mesa. Beatriz olhou para o dinheiro como se fossem pepitas de ouro. Esse é o adiantamento, disse Tai Yang. O resto você recebe depois. Mas tem uma condição. Beatriz ergueu as sobrancelhas. Claro que tem. Você precisa parecer convincente. Ele espera uma esposa. Isso significa que você precisa agir como alguém que me conhece, que me ama, que escolheu passar a vida comigo. Pode fazer isso? Beatriz pegou as notas, dobrou-as e enfiou no bolso do avental. Moço, eu já fingi ser feliz em festa de família que eu não queria ir. Já fingi que amei presente horrível. E já fingi que não estava com fome quando na verdade estava morrendo de vontade de comer. Fingir que te amo por 10 minutos? Fichinha. Tai Yang sentiu algo estranho no peito. Não era alívio. Não era gratidão. Era algo mais incômodo, mais profundo, que ele preferiu não nomear. Então a gente tem um acordo? Beatriz estendeu a mão por cima da mesa. A gente tem um acordo. Tai Yang apertou a mão dela, e foi só nesse momento que ele percebeu como as mãos dela eram pequenas, calejadas, quentes, tão diferentes das mãos frias e impecáveis das mulheres que ele conhecia em Seul. Tai Yang voltou ao hotel Slaviero Conceptual Palace 2 horas depois, com a cabeça mais leve do que estivera em dias. O plano estava montado. Beatriz aceitara. Ela se encontraria com ele às 19 horas em frente ao restaurante Toca da Garopa, no centro histórico de Florianópolis, onde seria o jantar com o Sr. Carvalho e sua filha. 10 minutos de atuação, aperto de mãos, sorrisos, despedida educada. Simples, limpo, eficiente. Ele entrou no quarto espaçoso, tirou o paletó, afrouxou a gravata e se sentou na beirada da cama king size, com vista para a ponte Hercílio Luz iluminada ao longe. Pegou o celular e abriu as mensagens trocadas com o Sr. Carvalho nos últimos meses. Releu cada linha, cada palavra que o levara até aquela mentira. Minha esposa também gostaria de conhecê-lo. Traga sua esposa, rapaz. Negócios se fazem entre famílias, não entre estranhos. Homem que não cuida da família não cuida de negócio. Tai Yang fechou os olhos. Como ele deixou aquilo acontecer? Como ele, que sempre fora meticuloso, preciso, controlado, deixou uma mentira tão idiota crescer até esse ponto? Mas ele sabia a resposta. Ele sabia exatamente por quê. Porque em Seul, ele era conhecido como o filho mais novo da família Kim que nunca se casou, que nunca namorou sério, que dedicava cada minuto da vida ao trabalho. Porque sua mãe, em cada ligação, perguntava quando ele traria uma nora para conhecê-la. Porque seus irmãos mais velhos, ambos casados com cerimônias tradicionais no Sheila Hotel, sempre o olhavam com pena disfarçada de preocupação. Porque ele tinha 32 anos e nunca amou ninguém de verdade. Nunca quis amar. Amor era complicado. Amor exigia vulnerabilidade. E Tai Yang Kim aprendera desde cedo, ainda criança observando o casamento frio dos próprios pais, que vulnerabilidade era sinônimo de fraqueza. Ele se levantou, caminhou até a janela e olhou para a cidade iluminada. Florianópolis era bonita. Caótica, mas bonita. As luzes dos prédios se misturavam com as luzes dos barcos ancorados na baía, e ao longe, no morro, ele conseguia ver as favelas iluminadas como constelações terrestres. Tão diferente de Seul. Tão humano. O celular vibrou. Mensagem de Beatriz. E aí, patrão? Que roupa eu devo usar para parecer esposa de empresário? Porque meu guarda-roupa é basicamente calça jeans e camiseta do Flamengo. Tai Yang olhou para a mensagem e, sem entender muito bem por quê, sorriu. Digitou de volta. Qualquer roupa que você se sinta confortável. Vou te buscar às 18h30. A resposta veio rápido. Confortável? Moço, eu me sinto confortável de pijama. Mas tudo bem, vou usar meu vestido de formatura da faculdade. Ele é meio justo, mas dá pro gasto. Só não me deixa tropeçar, beleza? Já basta eu ser garçonete. Não preciso ser garçonete que cai em público. Tai Yang leu a mensagem 3 vezes e percebeu que o sorriso não saiu do rosto dele.
Isso era estranho. Ele não costumava sorrir lendo mensagens. Ele não costumava sorrir por nada que não fosse fechamento de contrato. Mas tinha algo na forma como ela escrevia, sem filtro, sem formalidade, sem máscaras, que desarrumava algo dentro dele. Beatriz estava em pé na frente do espelho embaçado do banheiro minúsculo do apartamento, tentando decidir se o vestido azul marinho que ela usara na formatura de pedagogia 3 anos atrás ainda servia. A resposta era: mais ou menos. Ele servia no sentido de que ela conseguia fechar o zíper, mas não servia no sentido de que estava apertado na cintura e marcava cada curva do corpo dela de um jeito que a fazia se sentir exposta. Ela suspirou, ajeitou o decote e saiu do banheiro. Priscila, a prima com quem ela morava, estava deitada no sofá-cama da sala assistindo a algum reality show na TV. Ela olhou para Beatriz e assoviou. Uau! Onde você vai com essa produção? Beatriz revirou os olhos. Tenho um trabalho. Priscila sentou-se, curiosa. Trabalho? Tipo, trabalho extra? Ou trabalho? Beatriz pegou a bolsa pequena pendurada no cabideiro perto da porta. É complicado. Um cara me contratou para fingir ser namorada dele por 10 minutos. Priscila arregalou os olhos. Que? Bia, pelo amor de Deus, isso é golpe! Você vai acabar vendida para o tráfico de órgãos. Beatriz riu. Calma, Pri. Não é golpe. O cara é empresário. Ele precisa impressionar um cliente. Já peguei metade do dinheiro adiantado. E se der ruim, eu tenho o endereço dele anotado aqui. Ela mostrou o papel dobrado com as informações de Taiyang. Priscila pegou o papel, leu e devolveu com expressão cética. Slaviero Conceptual Palace? Bia, esse cara tem grana. Você tem certeza que ele não quer outra coisa? Beatriz balançou a cabeça. Tenho certeza de nada, Pri. Mas R$1.000 é R$1.000. E eu preciso de grana. O aluguel tá atrasado, a torneira do chuveiro tá quebrada e eu tô cansada de comer miojo todo dia. Priscila suspirou, levantou-se e abraçou Beatriz com força. Você é louca, mas eu entendo. Só, toma cuidado, tá? E me manda mensagem a cada 5 minutos. Se você sumir, eu chamo a polícia, o corpo de bombeiros e até o da Atena. Beatriz riu, apertou o abraço e saiu do apartamento. O ar da noite estava fresco. Setembro em Florianópolis era assim. Dias quentes, noites frias, cheiro de maresia misturado com o cheiro de churrasco que vinha dos bares e restaurantes da orla. Beatriz desceu as escadas do prédio de 3 andares, passou pela padaria da esquina onde costumava comprar pão todo dia e caminhou até o ponto de ônibus. Mas antes que chegasse lá, um carro preto parou ao lado dela. A janela traseira desceu e o rosto sério de Taiyang apareceu. Boa noite. Beatriz piscou. Você veio me buscar? Eu disse que viria. Entre. Beatriz olhou ao redor, como se esperasse câmeras escondidas, e entrou no carro. O interior cheirava a couro novo e algum perfume caro que ela não saberia nomear. O motorista, um homem de meia idade com boné, cumprimentou-a com um aceno educado. Taiyang estava sentado ao lado dela, usando um terno cinza chumbo, gravata azul escura, e uma expressão tensa que não combinava com a suavidade da luz interna do carro. Beatriz ajeitou o vestido, puxando a barra para baixo. Você parece nervoso. Taiyang olhou para ela de lado. Estou. Beatriz sorriu. Eu também. Mas tipo, nervosa no sentido de o que eu tô fazendo da minha vida. Não nervosa no sentido de vou fechar um contrato milionário. Taiyang não respondeu, mas algo no ombro dele relaxou levemente. O carro deslizou pelas ruas de Florianópolis, passando pela Avenida Beira-Mar, pela Praça 15, e entrando no centro histórico, onde as ruas eram estreitas e os prédios antigos tinham fachadas coloridas de azul, amarelo e rosa. O restaurante Toca da Garopa ficava numa esquina charmosa, com mesas na calçada, luzes amarelas penduradas em fios e um letreiro de madeira entalhada. Taiyang respirou fundo. Lembra das regras? Beatriz assentiu. Regra 1. Parecer convincente. Regra 2. Não falar demais. Regra 3. Sair depois de 10 minutos com uma desculpa qualquer. Tipo, preciso resolver uma coisa urgente. Ou, minha mãe ligou. Ou, esqueci o fogão ligado. Taiyang olhou para ela com uma expressão quase impressionada. Você realmente entende. Beatriz deu de ombros. Eu sou pobre, mas não sou burra. O motorista parou o carro em frente ao restaurante. Taiyang saiu primeiro, deu a volta e abriu a porta para Beatriz com um gesto cavalheiresco que a pegou de surpresa. Ela saiu devagar,
ajeitando o vestido, e olhou para ele com as sobrancelhas erguidas. Nossa, você é desses, né? Desses que puxam cadeira e seguram porta. Tai Yang fechou a porta do carro e ofereceu o braço para ela. É o esperado. Beatriz segurou o braço dele, sentindo a firmeza do músculo sob o tecido do paletó. Tá bom, então. Vamos fingir. Eles caminharam juntos até a entrada do restaurante, e Beatriz percebeu que o coração dela batia rápido demais, que as palmas das mãos dela estavam suadas e que ela não fazia ideia de como convencer um estranho de que amava outro estranho. Mas ela não ia desistir. Não por R$ 1.000. Não quando ela finalmente tinha a chance de resolver os problemas que a impediam de dormir toda a noite. O interior do Toca da Garoupa era ainda mais bonito do que a fachada prometia. Paredes de pedra aparente, mesas de madeira maciça com toalhas de linho branco, velas acesas em castiçais de ferro e um cheiro maravilhoso de peixe grelhado e alho. Um garçom de colete preto e gravata borboleta os recebeu com um sorriso educado. Boa noite. Reserva em nome de? Tai Yang respondeu com voz firme. Kim Tai Yang. O garçom conferiu a lista e assentiu. Claro, o Sr. Carvalho já chegou. Por aqui, por favor. Beatriz apertou o braço de Tai Yang sem perceber, e ele olhou para ela de relance. Ela sussurrou. Respira fundo. Você tá tremendo. Tai Yang percebeu que ela estava certa. Ele estava tremendo. Não visivelmente, mas internamente, como se cada músculo do corpo dele estivesse tenso demais para relaxar. Ele respirou fundo, como ela sugeriu, e seguiu o garçom. A mesa ficava no fundo do restaurante, perto de uma janela com vista para uma rua de paralelepípedos iluminada por postes antigos. Sentado de costas para eles estava um homem de cabelos brancos e ombros largos, e ao lado dele, uma mulher de uns 30 anos, cabelos loiros curtos, vestido verde esmeralda e uma postura ereta que gritava, filha de empresário. Quando Tai Yang e Beatriz se aproximaram, o homem se levantou com um sorriso largo que iluminou o rosto bronzeado dele. Tai Yang, meu rapaz, finalmente! Ele estendeu a mão e Tai Yang apertou com firmeza. Senhor Carvalho, é um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. O homem virou os olhos brilhantes para Beatriz. E essa deve ser a esposa. Que linda, meu Deus! Tai Yang me falou tanto de você nas nossas conversas. Beatriz sentiu o estômago revirar. Ele falou? Ela olhou rapidamente para Tai Yang, que mantinha a expressão neutra, mas ela conseguiu ver a rigidez na mandíbula dele. Ela forçou o sorriso mais caloroso que conseguiu e estendeu a mão. Oi! Muito prazer. Eu sou a Beatriz. O Sr. Carvalho apertou a mão dela com entusiasmo. Carvalho. Mas pode me chamar de seu Renato. E essa aqui é minha filha, Camila. A mulher loira sorriu educadamente e apertou a mão de Beatriz. Prazer. Eles se sentaram. Tai Yang puxou a cadeira para Beatriz, que sentou tentando não parecer desconfortável. O garçom apareceu com uma garrafa de vinho tinto, encheu as taças e desapareceu discretamente. Seu Renato ergueu a taça. Um brinde aos novos negócios e às novas amizades. Todos ergueram as taças e brindaram. Beatriz bebeu um gole grande de vinho, tentando acalmar os nervos. Tai Yang bebeu um gole pequeno, controlado. Seu Renato se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, e olhou para Beatriz com curiosidade genuína. Então, Beatriz, Tai Yang me contou que vocês se conheceram em Seul. Como foi? Beatriz quase engasgou com o vinho. Ela olhou para Tai Yang, que olhou de volta para ela com uma expressão que dizia claramente, improvisa. Ela pigarreou. Ah, sim, foi inusitado. Eu estava fazendo um intercâmbio, e a gente se esbarrou numa cafeteria. Literalmente, eu derrubei café nele. Seu Renato soltou uma risada alta. Sério? Beatriz assentiu, ganhando confiança na mentira. Sério. Eu estava apressada, distraída, e não vi ele parado na minha frente. Joguei café quente no terno caro dele. Eu achei que ele ia me xingar, mas ele só ficou parado me olhando com aquela cara séria dele. Eu pedi desculpa umas 10 vezes, e ele disse que tudo bem. E depois, a gente começou a conversar. Camila sorriu, parecendo genuinamente interessada. E como vocês começaram a namorar? Tai Yang interrompeu, a voz firme. Eu a convidei para jantar. Ela aceitou. Fomos nos conhecendo aos poucos. Beatriz olhou para ele, surpresa com a facilidade com que ele mentiu. Tai Yang continuou, o olhar fixo em seu Renato. Ela é diferente de todas as mulheres que conheci. Direta, honesta, sem joguinhos.
Beatriz sentiu o rosto esquentar. Ele estava atuando bem demais. Ou talvez ela que estava começando a acreditar na própria mentira. Seu Renato bateu palmas. Eu sabia. Eu sabia que você era um homem de família, Taiyang. Desde a primeira conversa que tivemos, eu percebi. Homem que valoriza a esposa, valoriza os negócios. É assim que se constrói império, rapaz. Taiyang assentiu, mas Beatriz viu a tensão nos ombros dele aumentar. Camila pegou o cardápio e começou a ler os pratos em voz alta, mas Beatriz mal ouvia. Ela estava focada em Taiyang, na forma como ele segurava a taça de vinho, nos dedos longos e firmes, na forma como ele respirava devagar, como se estivesse se controlando o tempo todo. 10 minutos, ela pensou. Só mais 10 minutos e eu posso ir embora. Mas algo no fundo dela, algo pequeno e incômodo, sussurrava que 10 minutos não seriam suficientes para esquecer a sensação de estar sentada ao lado dele, fingindo ser alguém que ela nunca seria. O jantar continuou. Pratos chegaram. Camarões grelhados, filé de peixe ao molho de maracujá, arroz de polvo, saladas coloridas. Seu Renato falava sem parar sobre o mercado imobiliário do sul do Brasil, sobre como Florianópolis estava crescendo, sobre as oportunidades de investimento em tecnologia e turismo. Taiyang ouvia atentamente, fazia perguntas precisas, anotava mentalmente cada detalhe. Beatriz fingia prestar atenção, mas na verdade estava mais interessada em observar a dinâmica da mesa. Camila era educada, mas distante, como se estivesse ali por obrigação. Seu Renato era caloroso demais, falava alto, ria alto, tocava o ombro de Taiyang com familiaridade excessiva. E Taiyang era uma máscara de controle. Nada no rosto dele revelava nervosismo, dúvida ou desconforto. Ele era perfeito, polido, inacessível. E isso, de alguma forma, deixava Beatriz triste. Em algum momento da conversa, seu Renato se virou para Beatriz com um sorriso curioso. E você, Beatriz? O que faz da vida? Beatriz quase disse, sou garçonete. Mas Taiyang a interrompeu suavemente. Ela trabalha com educação infantil. Beatriz piscou, surpresa. Ele lembrou. Ela tinha mencionado isso na cafeteria, de passagem, quando ele perguntou quanto tempo ela trabalhava lá, e ela dissera 2 anos, mas minha formação é em pedagogia. Seu Renato bateu na mesa com aprovação. Que lindo. Educação é a base de tudo. Minha mãe era professora primária. Camila sorriu pela primeira vez de verdade. Eu adoro crianças. Sempre quis ter filhos. Beatriz sentiu o estômago dar um nó. A conversa estava tomando um rumo perigoso. Ela olhou para o relógio discretamente. Já tinha se passado 15 minutos. Ela precisava sair. Agora. Ela pigarreou, colocando o guardanapo sobre a mesa. Com licença. Preciso ir ao banheiro. Ela se levantou, e Taiyang fez menção de levantar também, mas ela fez um gesto discreto para que ele ficasse sentado. Beatriz caminhou pelo restaurante até o corredor dos banheiros, empurrou a porta do feminino, entrou e encostou-se na pia de mármore frio, respirando fundo. Olhou para o próprio reflexo no espelho. O que você tá fazendo, Bia? Você devia ter saído já. Já passou do tempo. Ela pegou o celular, mandou mensagem para Priscila. Tá tudo bem. Ainda no restaurante. Vou sair agora. A resposta veio em segundos. Graças a Deus. Eu tô aqui roendo as unhas. Beatriz guardou o celular, ajeitou o cabelo, respirou fundo mais uma vez e voltou para a mesa. Mas quando chegou, percebeu que algo tinha mudado. A expressão de seu Renato estava diferente, mais séria, mais atenta. E Taiyang estava pálido. Beatriz sentou-se devagar. O que aconteceu? Seu Renato se inclinou para a frente, olhando diretamente para ela. Beatriz, me desculpe a indiscrição, mas... Eu perguntei ao Taiyang quando vocês se casaram, e ele disse que foi há 2 anos. Beatriz assentiu, sem saber aonde aquilo ia dar. E... Bom, eu fiquei curioso. Porque você não usa aliança. Beatriz olhou para a própria mão esquerda. Droga. Ela não tinha aliança. Claro que não tinha. Ela improvisou rapidamente. Ah, é que eu perdi ela semana passada. Caiu no ralo da pia quando eu tava lavando louça. Tô esperando fazer outra. Seu Renato assentiu devagar, mas a desconfiança não saiu dos olhos dele. Entendo. E... vocês moram juntos? Beatriz olhou para Taiyang, que estava imóvel, os olhos fixos nela. Moramos, ela respondeu, tentando soar casual. Num apartamento pequenininho aqui em Floripa mesmo. Seu Renato inclinou a cabeça. Interessante,
Porque Taeyang me disse que mora em Seul e que veio ao Brasil sozinho porque você não podia viajar por causa do trabalho. Beatriz sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Merda. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. É complicado. A gente mora em Seul, mas eu vim pro Brasil faz uns meses pra cuidar da minha avó que tá doente. Então, tecnicamente, a gente tá morando separado agora, mas só temporariamente. Seu Renato não respondeu. Ele apenas olhou para ela, para Taeyang, e de volta para ela. E então ele sorriu. Um sorriso que não chegou aos olhos. Que história interessante. Vocês são mesmo um casal incomum. Beatriz sentiu o suor frio descer pela espinha. Ele sabia. Ele percebeu. E agora ela estava presa numa mentira que estava desmoronando. Taeyang se levantou abruptamente, a cadeira raspando no chão de madeira. Com licença. Preciso atender uma ligação urgente. Ele saiu da mesa antes que alguém pudesse protestar, e Beatriz ficou ali, sozinha, sob o olhar escrutinador de seu Renato e Camila. E pela primeira vez desde que aceitou aquele acordo maluco, ela percebeu que R$ 1.000 talvez não valessem a sensação de estar afundando num mar de mentiras. Taeyang empurrou a porta do restaurante e saiu para a rua, o ar frio da noite batendo no rosto dele como um tapa. Ele caminhou até a esquina, longe das janelas do Toca da Garopa, e encostou-se na parede de pedra de um prédio antigo. As mãos tremiam. O peito estava apertado. Ele puxou o celular do bolso, mas não tinha ligação nenhuma. Claro que não. Era mentira. Tudo era mentira. Ele fechou os olhos, tentando respirar, mas a sensação de sufocamento só aumentava. Por que ele fez isso? Por que ele achou que poderia enganar um homem como Carvalho? Por que ele não simplesmente admitiu a verdade desde o começo? A porta do restaurante se abriu, e Beatriz saiu correndo, o vestido azul marinho esvoaçando, os saltos batendo no paralelepípedo. Ela viu Taeyang encostado na parede e parou a alguns metros de distância, os braços cruzados, o rosto vermelho de raiva. Você me deixou lá sozinha. Taeyang abriu os olhos, mas não conseguiu olhar para ela. Desculpa. Beatriz deu 2 passos à frente, a voz tremendo. Desculpa? Só isso? Cara, o homem estava me interrogando como se eu fosse criminosa. Eu inventei mentira em cima de mentira, e você simplesmente levantou e saiu. Taeyang passou a mão pelo cabelo, bagunçando os fios impecáveis. Eu sei. Eu não consegui continuar. Beatriz soltou uma risada amarga. Não conseguiu? Você foi quem teve a ideia genial de me contratar para fingir ser sua esposa. Você foi quem me arrastou para dentro dessa mentira ridícula. E agora você me diz que não conseguiu continuar? Taeyang finalmente olhou para ela, e Beatriz viu algo no rosto dele que a fez parar de gritar. Ele estava arrasado. Completamente arrasado. A voz dele saiu baixa, rouca. Você tem razão. Foi minha culpa. Eu nunca devia ter pedido isso para você. Beatriz suspirou, o ombro caindo, a raiva se transformando em cansaço. E agora? O que a gente faz? Taeyang encostou a cabeça na parede de pedra. Não sei. Carvalho percebeu. Ele não é idiota. Ele sabe que tem algo errado. Beatriz se aproximou, parando ao lado dele, encostando-se na mesma parede. Você acha que ele vai cancelar o negócio? Taeyang assentiu devagar. Provavelmente. Homens como ele não fazem negócios com pessoas que mentem. Beatriz ficou em silêncio por um tempo. Depois falou, a voz mais suave. Por que você mentiu para ele desde o começo? Taeyang demorou a responder. Quando ele me perguntou se eu era casado, eu não pensei. Só disse que sim. Porque parecia mais fácil. Porque homens casados passam mais credibilidade. Porque eu passei a vida inteira ouvindo que homens sozinhos são incompletos, egoístas, não confiáveis. E eu acreditei nisso. Beatriz virou a cabeça para olhá-lo. Você realmente acredita que precisa de alguém do seu lado para ser completo? Taeyang virou a cabeça também, os olhos negros encontrando os dela. Não sei mais. A sinceridade na voz dele a desarmou. Beatriz desviou o olhar, sentindo algo estranho se movendo no peito. Olha, eu não entendo nada de negócios milionários e essas coisas. Mas eu sei que mentir nunca dá certo. Minha avó sempre dizia: mentira tem perna curta. Ela tropeça rápido. Taeyang deixou escapar um suspiro que quase parecia uma risada cansada. Sua avó é sábia. Beatriz sorriu de lado. Era. Ela morreu ano passado. Mas eu lembro de tudo que ela falava. Eles ficaram em silêncio, lado a lado, encostados na parede de um prédio antigo numa rua de paralelepípedos em Florianópolis.
Dois estranhos presos numa mentira que desmoronou. Beatriz quebrou o silêncio. Você vai voltar lá dentro? Tae-Yang balançou a cabeça. Não adianta. Já estraguei tudo. Beatriz mordeu o lábio. E o dinheiro? Você ainda vai me pagar a outra metade? Tae-Yang olhou para ela, surpreso com a pergunta. Vou. Você fez a parte sua. O erro foi meu. Beatriz assentiu, mas não parecia satisfeita. Ela hesitou e então falou, quase sem querer. Sabe quando você falou daquilo lá dentro? Sobre eu ser diferente, direta, honesta. Por um segundo, eu quase acreditei que você estava falando sério. Tae-Yang virou o corpo inteiro para ela. A expressão intensa. Eu estava falando sério. Beatriz piscou. O quê? Eu estava falando sério, repetiu Tae-Yang. Você é diferente. Você é direta. Você é honesta. E você tem uma forma de ver o mundo que eu nunca vi em ninguém. Beatriz sentiu o rosto esquentar. Ela deu uma risada nervosa. Moço, você mal me conhece. A gente se conheceu hoje. Tae-Yang não desviou o olhar. Eu sei. Mas às vezes a gente percebe coisas nas pessoas sem precisar de muito tempo. E eu percebi que você é... real. Beatriz engoliu em seco, sem saber o que responder. O coração dela batia rápido demais, e ela não sabia se era por causa da correria, da adrenalina, ou por causa da forma como ele estava olhando para ela, como se ela fosse algo valioso que ele acabara de descobrir. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, a porta do restaurante se abriu, e seu Renato saiu, seguido por Camila. Ele viu Tae-Yang e Beatriz encostados na parede, e caminhou até eles com passos firmes. Tae-Yang, preciso falar com você. Tae-Yang se afastou da parede, endireitando a postura, voltando à máscara de controle. Senhor Carvalho, me desculpe por sair assim. Foi indelicado. Seu Renato cruzou os braços, o rosto sério. Você me deve uma explicação. E não aceito desculpas vazias. Quero a verdade. Tae-Yang respirou fundo. E então, pela primeira vez em muito tempo, ele decidiu fazer algo que nunca fazia. Decidiu ser vulnerável. A verdade é que eu menti para você. Beatriz não é minha esposa. Nós nos conhecemos hoje. Eu a contratei para fingir que éramos casados porque eu achei que você não fecharia negócio comigo se soubesse que eu sou solteiro. Seu Renato ficou em silêncio, o rosto impenetrável. Camila olhou de Tae-Yang para Beatriz com uma expressão de surpresa. Tae-Yang continuou, a voz firme mas carregada de algo que parecia peso. Eu menti porque passei a vida inteira ouvindo que homens solteiros são incompletos, que homens sem família não são confiáveis. E eu comecei a acreditar nisso. Mas eu estava errado. E eu peço desculpas por ter desperdiçado seu tempo. Seu Renato soltou um suspiro longo, balançou a cabeça e, para surpresa de todos, sorriu. Rapaz, você é honesto demais para ser empresário. Tae-Yang piscou, confuso. Seu Renato continuou. Eu sabia que tinha algo estranho desde o começo. A forma como vocês se olhavam, a forma como ela hesitava antes de responder, a falta de aliança. Mas sabe o que me impressionou? Tae-Yang balançou a cabeça devagar. A forma como você saiu correndo quando percebeu que a mentira estava desmoronando. A forma como você preferiu enfrentar o fracasso a continuar enganando. Isso, rapaz, é caráter. Tae-Yang ficou paralisado, processando as palavras. Seu Renato deu um passo à frente, colocando a mão no ombro dele. Eu não faço negócios com mentirosos, mas eu faço negócios com pessoas que sabem admitir erros. E você acabou de fazer isso, então o contrato ainda está de pé. Se você ainda quiser, claro. Tae-Yang olhou para Beatriz, que estava tão surpresa quanto ele. Depois olhou de volta para seu Renato. Eu não sei o que dizer. Diga sim, sugeriu Camila, sorrindo pela primeira vez de verdade. Porque meu pai não costuma dar segundas chances. Tae-Yang respirou fundo e estendeu a mão. Sim, obrigado. Seu Renato apertou a mão dele com força. Ótimo. Amanhã de manhã no escritório a gente fecha os detalhes. E traz ela junto. Apontou para Beatriz. Mesmo que ela não seja sua esposa, eu gostei dela. Ela tem fibra. Beatriz arregalou os olhos. Eu? Seu Renato assentiu. Você. Qualquer mulher que aguenta ser interrogada por mim e não sai correndo é alguém que eu respeito. Beatriz não conseguiu evitar um sorriso. Valeu. Acho. Seu Renato e Camila se despediram e voltaram para dentro do restaurante para pegar as coisas. Tae-Yang e Beatriz ficaram sozinhos de novo, na rua iluminada, o som distante de música vindo de um bar próximo. Tae-Yang virou-se para ela.
Eu não sei como te agradecer. Beatriz deu de ombros. Você já me pagou. E você foi honesto. Isso conta. Taiyang hesitou, e então disse algo que o surpreendeu tanto quanto a ela. Você quer jantar comigo? De verdade, dessa vez. Sem mentiras, sem fingimento. Só nós dois. Beatriz olhou para ele, para o rosto sério que agora parecia menos distante, menos frio. E sem entender muito bem por quê, ela assentiu. Tá bom, mas nada de lugar chique. Vamos num lugar simples, onde eu me sinta confortável. Taiyang sorriu. Pela segunda vez no dia, ele sorriu. Pode ser. Eles caminharam pelas ruas do centro histórico de Florianópolis, lado a lado, sem pressa. Beatriz sugeriu um boteco que ela conhecia perto do mercado público, um lugar pequeno, com mesas de plástico, cerveja gelada e porções de pastel de camarão que ela jurava ser as melhores da cidade. Taiyang nunca tinha entrado num boteco na vida. Em Seul, ele frequentava restaurantes estrelados, bares minimalistas de coquetéis autorais, lounges de hotéis 5 estrelas. Mas quando ele entrou naquele boteco barulhento, com cheiro de fritura e cerveja, com gente rindo alto e música sertaneja tocando num radinho velho, ele sentiu algo estranho. Sentiu-se bem. Eles sentaram numa mesa de canto. Beatriz pediu 2 cervejas e uma porção de pastel. Taiyang pediu água mineral, mas ela revirou os olhos. Moço, você tá num boteco brasileiro. Você não pede água mineral num boteco. Você pede cerveja. E você bebe. Taiyang hesitou, mas acabou rindo baixinho. Tá bom, cerveja então. Quando os pastéis chegaram, fumegantes e dourados, Beatriz pegou um e mordeu com vontade, os olhos fechando de prazer. Taiyang pegou um também, mordeu com cuidado, e a explosão de sabor o pegou de surpresa. O camarão temperado, a massa crocante, o molho de pimenta que Beatriz pingou em cima. Tudo era simples, mas tudo era intenso. Bom? Perguntou Beatriz, sorrindo. Muito bom. Beatriz ergueu a garrafa de cerveja. Um brinde, ao pior acordo comercial da história. Taiyang ergueu a garrafa dele, batendo levemente contra a dela. E a melhor decisão que tomei hoje. Eles beberam, e pela primeira vez em muito tempo, Taiyang sentiu que não estava representando um papel. Ele estava apenas sendo. A conversa fluiu naturalmente. Beatriz contou sobre a infância em Santo Amaro da Imperatriz, sobre a avó que a criou enquanto a mãe trabalhava em 2 empregos, sobre os verões na cachoeira, sobre os natais em família com churrasco e música alta. Taiyang contou sobre Seul, sobre os invernos rigorosos, sobre a pressão de crescer numa família de empresários, sobre a expectativa de ser perfeito o tempo todo. E quanto mais ele falava, mais ele percebia que nunca tinha falado tanto sobre si mesmo para ninguém. Beatriz o ouvia com atenção genuína, sem julgar, sem interromper. E isso era novo para ele. As pessoas em Seul sempre o interrompiam, sempre tentavam impressioná-lo, sempre queriam algo dele. Mas Beatriz só ouvia. Você sente falta? Ela perguntou de repente. De quê? De Seul, da sua família, do seu mundo. Taiyang pensou por um momento. Sinto falta da previsibilidade, de saber exatamente como cada dia vai ser. Mas eu não sei se sinto falta de ser quem eu era lá. Beatriz inclinou a cabeça, curiosa. E quem você era lá? Taiyang bebeu um gole de cerveja. Alguém que nunca parava. Alguém que nunca permitia falhas. Alguém que nunca sentia. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Depois disse, a voz suave. Deve ser cansativo ser perfeito o tempo todo. Taiyang olhou para ela e algo no peito dele se apertou. É muito cansativo. Beatriz sorriu. Então relaxa, moço. Aqui no Brasil ninguém espera que você seja perfeito. A gente só espera que você seja gente boa. Taiyang sentiu algo se mexer dentro dele. Algo quente e incômodo, e ao mesmo tempo reconfortante. E pela primeira vez em muito tempo, ele não tentou controlar. Ele apenas deixou acontecer. A noite foi ficando tarde. O boteco começou a esvaziar. Beatriz e Taiyang ainda estavam ali, conversando, rindo, compartilhando histórias como se fossem velhos amigos. Em algum momento, Beatriz olhou para o celular e arregalou os olhos. Nossa, já é meia-noite. Eu preciso ir. Taiyang sentiu uma pontada de decepção. Eu te levo. Eles saíram do boteco, e Taiyang chamou um Uber. Durante o trajeto até o apartamento de Beatriz no bairro Trindade, eles ficaram em silêncio, mas era um silêncio confortável, sem tensão. Quando o carro parou em frente ao prédio de 3 andares, Beatriz se virou para ele.
Obrigada pela noite. Foi diferente. Boa. Tai Yang assentiu. Obrigado por ter aceitado meu pedido maluco e por ter jantado comigo depois. Beatriz sorriu. Valeu pelos R$ 1.000 e pelo pastel. Ela abriu a porta do carro, mas antes de sair, hesitou. Virou-se de novo para ele. Tai Yang? Sim? Você é uma pessoa legal. Não deixa ninguém te convencer do contrário. E sem esperar resposta, ela saiu do carro, subiu os degraus do prédio e desapareceu pela porta. Tai Yang ficou ali sentado, olhando para o prédio simples, para a luz que acendeu numa das janelas do segundo andar e sentindo algo que ele não conseguia nomear, algo que parecia com esperança. Tai Yang voltou ao Hotel Slaviero Conceptual Palace pouco depois da 00:30. O quarto estava silencioso, frio, impecável como sempre. Ele tirou o paletó, a gravata, os sapatos e sentou-se na beirada da cama, olhando para as próprias mãos. Elas não tremiam mais. O celular vibrou. Mensagem de Beatriz. Cheguei bem. Obrigada de novo. E boa sorte amanhã com o seu Renato. Tai Yang digitou de volta, sorrindo sem perceber. Obrigado. Boa noite, Beatriz. Ele deitou-se na cama king size, olhando para o teto branco. E pela primeira vez em anos, não pensou em contratos, em projeções de lucro, em estratégias de negócio. Ele pensou numa mulher de vestido azul marinho e camiseta verde-limão, que comia pastel com as mãos, que ria alto demais, que não tinha filtro, que era tudo o que ele nunca imaginou que poderia admirar. E ele percebeu, com uma clareza assustadora, que não queria que aquilo terminasse ali. Na manhã seguinte, Tai Yang chegou ao escritório de seu Renato às 9h em ponto. O prédio comercial ficava na Avenida Beira-Mar, com vista para a ponte Hercílio Luz e para o mar verde azulado. A recepcionista o conduziu até uma sala de reuniões espaçosa, com mesa de vidro, cadeiras de couro e uma parede inteira de janelas. Seu Renato já estava lá, acompanhado de Camila e de 2 advogados. A reunião durou 3 horas. Eles discutiram termos, valores, prazos, cláusulas. Tai Yang estava focado, preciso, demonstrando toda a competência que o tornara um dos empresários mais promissores de Seul. E quando assinaram os papéis, quando seu Renato apertou sua mão com firmeza e disse: "Bem-vindo ao Brasil, rapaz", Tai Yang sentiu uma satisfação diferente. Não era apenas a vitória profissional. Era a sensação de que ele conseguira isso sendo honesto, sendo ele mesmo. Quando a reunião terminou, Tai Yang saiu do prédio e parou na calçada, olhando para o movimento da cidade. Pegou o celular e, sem pensar muito, digitou uma mensagem para Beatriz. "Fechei o contrato. Obrigado por ontem." A resposta veio rápido. "Parabéns! Sabia que você conseguiria. E agora? Volta para Seul?" Tai Yang olhou para a mensagem, para a pergunta simples que carregava tanto peso, e digitou, devagar. "Não imediatamente. Vou ficar mais alguns dias. Conhecer a cidade. Se você quiser, podemos nos ver de novo?" Ele enviou e ficou olhando para a tela, o coração batendo mais rápido do que deveria. A resposta demorou alguns segundos que pareceram horas. "Pode ser, mas eu escolho o lugar dessa vez. E vai ser simples, nada de restaurante chique." Tai Yang sorriu. Perfeito. Os dias seguintes foram os mais estranhos da vida de Tai Yang. Ele, que sempre planejava cada minuto do dia, que sempre sabia exatamente onde estaria e o que faria, passou a seguir o ritmo caótico de Beatriz. Ela o levou à praia de Jurerê, onde eles comeram camarão frito em barracas de madeira, e ele sentiu a areia entrar nos sapatos pela primeira vez na vida. Ela o levou ao mercado público de Florianópolis, onde ele experimentou açaí com granola e mel, e onde um senhor vendedor de temperos o chamou de "meu filho" e lhe deu de presente um sachê de pimenta calabresa. Ela o levou ao Morro da Cruz no final da tarde, onde eles subiram de carro até o mirante e assistiram ao pôr do sol tingir o céu de laranja, rosa e roxo sobre a cidade inteira. E em cada lugar, Tai Yang se sentia um pouco menos coreano e um pouco mais humano. Beatriz tinha uma forma de ver o mundo que desarmava todas as defesas dele. Ela ria de coisas bobas, falava com estranhos na rua como se fossem velhos conhecidos, parava para observar um cachorro dormindo ao sol, comprava picolé de ambulante e dividia com ele sem pedir permissão. E Tai Yang percebia que, pela primeira vez em muito tempo, ele não estava pensando no futuro. Ele estava apenas presente. Numa noite,
Enquanto caminhavam pela orla da beira-mar, Beatriz perguntou: Você não sente falta de Seul? Taiyang olhou para o mar escuro, para as luzes dos prédios refletindo na água. Eu sinto falta de algumas coisas, mas não tanto quanto eu imaginei. Beatriz chutou uma pedrinha na calçada. E sua família? Eles não estão preocupados com você? Taiyang deu de ombros. Eles acham que eu tô trabalhando. E tecnicamente eu estou. Só que, de uma forma diferente. Beatriz sorriu de lado. Trabalhando em quê? Em aprender a ser feliz? Taiyang parou de andar e olhou para ela. Ela percebeu e parou também. O quê? Ele perguntou a voz suave. Nada. É só que você tá diferente. Menos sério. Menos robô. Taiyang deixou escapar uma risada baixa. Robô? Beatriz acenou com a mão. É. Você sabe. Aquele lance de ser sempre controlado, sempre correto, sempre perfeito. Você tá mais solto agora. Taiyang ficou em silêncio por um momento. Depois disse, quase sem querer. É por sua causa. Beatriz piscou surpresa. Minha? Taiyang assentiu. Você me mostra que dá pra viver de outra forma, sem tanto controle, sem tanto medo. Beatriz desviou o olhar, o rosto corando levemente sob a luz amarela dos postes. Ela pigarreou. Eu só tô sendo eu mesma, moço. Não tem segredo. Taiyang deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Mas pra mim tem. Porque eu nunca conheci ninguém como você. Beatriz olhou para ele, o coração batendo rápido demais. Ela tentou fazer uma piada para aliviar a tensão. Isso é porque você só conhece gente rica e chata. Se você conhecesse mais gente pobre, ia ver que todo mundo é assim. Taiyang balançou a cabeça, sério. Não é sobre dinheiro, Beatriz. É sobre como você vive, como você sente, como você existe. Beatriz engoliu em seco, sem saber o que dizer. E então, antes que ela pudesse pensar demais, Taiyang perguntou: Posso te ver amanhã de novo? Beatriz assentiu, a voz saindo mais baixa do que ela pretendia. Pode. Mas no dia seguinte, algo mudou. Beatriz acordou com uma mensagem da prima Priscila. Bia, sua mãe ligou. Tua avó materna foi internada. É sério. Beatriz sentiu o estômago afundar. Ela ligou para a mãe imediatamente, e a voz da mulher do outro lado da linha estava trêmula. Filha, você precisa vir. Dona Cida tá mal. Os médicos não sabem se ela vai aguentar. Beatriz sentou-se na beirada da cama, as mãos tremendo. Eu vou. Eu pego o primeiro ônibus. Ela desligou, respirou fundo e pegou o celular para mandar mensagem para Taiyang. Desculpa, mas não vai dar pra gente se ver hoje. Tive uma emergência familiar. Preciso viajar. A resposta veio rápida. Aconteceu algo grave? Você precisa de ajuda? Beatriz hesitou. Depois digitou. Minha avó tá internada. Preciso ir para Santo Amaro da Imperatriz. Mas é longe, e os ônibus são ruins. Vai demorar. A resposta de Taiyang veio quase imediatamente. Eu te levo. Beatriz arregalou os olhos. O quê? Não, não precisa. Você tem coisas para resolver. Nada mais importante do que isso. Me passa o endereço. Eu pego você em meia hora. Beatriz olhou para a mensagem, sentindo algo apertar no peito. Algo que parecia com gratidão. Algo que parecia com mais do que isso. Ela digitou o endereço e esperou. Taiyang chegou em 25 minutos, dirigindo um carro alugado. Beatriz desceu com uma mochila pequena nas costas, os olhos vermelhos de quem segurou o choro. Ela entrou no carro em silêncio, e Taiyang não fez perguntas. Ele apenas dirigiu. A estrada de Florianópolis até Santo Amaro da Imperatriz era sinuosa, cercada por montanhas verdes e neblina matinal. Beatriz ficou quieta a maior parte do trajeto, olhando pela janela, as mãos entrelaçadas no colo. Taiyang respeitou o silêncio dela, mas em algum momento ele estendeu a mão e tocou levemente a mão dela. Beatriz olhou para baixo, para a mão dele sobre a dela, e sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Ela não puxou a mão, apenas deixou que ele segurasse. Quando chegaram ao Hospital Municipal de Santo Amaro, Beatriz saiu correndo. Taiyang estacionou o carro e a seguiu, mas manteve distância respeitosa. Ele ficou na sala de espera enquanto Beatriz corria para o quarto onde a avó estava internada. Dona Cida estava deitada na cama hospitalar, pálida, frágil, mas consciente. Quando viu Beatriz entrar, ela sorriu fraco. Minha netinha. Beatriz se ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão enrugada da avó. Vó, eu tô aqui. Dona Cida acariciou o rosto da neta. Você veio de longe?
Beatriz assentiu, as lágrimas caindo. Vim de Floripa. Mas não foi nada, vó. Eu viria de qualquer lugar. Dona Cida olhou para a porta do quarto. E quem é aquele rapaz na sala de espera? Beatriz virou-se e viu Taiyang sentado numa cadeira de plástico, olhando para o celular, claramente desconfortável no ambiente hospitalar. Ela voltou os olhos para a avó. É... um amigo. Dona Cida sorriu de lado. Amigo? Com essa cara de preocupado? Beatriz corou. Vó, não começa. Dona Cida apertou a mão dela com mais força do que parecia possível. Bia, minha filha, eu já vivi muito. E uma coisa que eu aprendi é que a gente não escolhe quando se apaixona. A gente só escolhe se vai ter coragem de aceitar. Beatriz sentiu o coração disparar. Vó, eu mal conheço ele. Dona Cida balançou a cabeça devagar. Às vezes a gente conhece uma pessoa a vida inteira e não conhece de verdade. E às vezes a gente conhece alguém em poucos dias e sente que conhece para sempre. Beatriz ficou em silêncio, processando as palavras. Dona Cida continuou, a voz fraca mas firme. Não desperdiça tempo, minha filha. A vida é curta. E o amor é mais curto ainda. Beatriz beijou a mão da avó, as lágrimas caindo sem controle. Eu te amo, vó. Eu também, minha netinha. Agora vai lá. Fala com aquele rapaz. E não deixa ele ir embora sem saber o que você sente. Beatriz saiu do quarto trêmula, limpando as lágrimas com as costas da mão. Taiyang se levantou assim que a viu, a preocupação estampada no rosto. Como ela tá? Beatriz respirou fundo. Estável. Mas... delicada. Taiyang assentiu. Você quer ficar aqui? Eu posso esperar. Ou eu posso voltar para Floripa e te buscar depois, se você preferir. Beatriz olhou para ele, para o rosto sério que escondia tanta gentileza, para os olhos escuros que a observavam com uma atenção que ela nunca recebera de ninguém. E ela percebeu, com uma clareza assustadora, que não queria que ele fosse embora. Fica, ela disse, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Só, fica aqui comigo. Taiyang não hesitou. Eu fico. Eles passaram o resto do dia no hospital. Beatriz alternava entre ficar ao lado da avó e sentar-se na sala de espera com Taiyang. Ele comprou café ruim da máquina automática, comprou pão de queijo de uma vendedora ambulante na porta do hospital e ficou ali, em silêncio, oferecendo a única coisa que ele sabia oferecer: presença. No final da tarde, Dona Cida foi transferida para a observação e os médicos garantiram que ela estava estável. Beatriz, exausta, saiu do hospital e encontrou Taiyang sentado num banco de madeira do lado de fora, olhando para o céu alaranjado do entardecer. Ela se sentou ao lado dele. Obrigada por ter ficado. Taiyang virou-se para ela. Não precisa agradecer. Beatriz olhou para as próprias mãos. Eu não sei como retribuir. Você fez muito por mim. Mais do que qualquer outra pessoa faria. Taiyang hesitou, e então disse, a voz baixa. Eu não fiz por obrigação, Beatriz. Eu fiz porque eu queria. Porque eu me importo. Beatriz sentiu o coração apertar. Ela virou-se para ele, os olhos brilhando. Por que você se importa? Você mal me conhece. Taiyang sorriu de lado, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Sua avó disse algo parecido? Beatriz piscou, surpresa. Como você sabe? Porque eu aprendi que certas coisas não precisam de tempo. Elas só... acontecem. Beatriz ficou em silêncio, processando as palavras. Depois, quase sem pensar, ela perguntou. O que você sente por mim, Taiyang? Taiyang olhou para ela, direto nos olhos, sem medo, sem máscaras. Eu sinto que você me fez lembrar que eu sou humano, que eu posso errar, que eu posso rir, que eu posso sentir. E eu sinto que não quero voltar para Seul sem saber se você sente o mesmo. Beatriz sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Ela sorriu, limpando o rosto com as costas da mão. Eu sinto que você apareceu do nada e virou tudo de cabeça para baixo. E eu sinto que não quero que você vá embora. Taiyang estendeu a mão e Beatriz segurou. Então não vou. As semanas seguintes foram um turbilhão. Taiyang estendeu sua estadia em Florianópolis, explicando para a família em Seul que precisava supervisionar pessoalmente o início da parceria com Carvalho. Mas a verdade era outra. Ele ficou por Beatriz. Eles se viam todos os dias. Às vezes era um almoço rápido entre o turno dela na cafeteria e uma reunião dele. Às vezes era uma caminhada na praia no final da tarde. Às vezes era apenas sentar lado a lado no sofá-cama do apartamento dela.
assistindo a alguma série brasileira que ele não entendia completamente, mas fingia entender só para vê-la rir. E em cada momento, Tae-young se sentia mais longe de Seul e mais perto de algo que ele nunca imaginou que quisesse, uma vida simples. Mas a realidade começou a bater à porta. Seu irmão mais velho, Min-ho, ligou de Seul numa manhã, a voz séria. Tae-young, o que você tá fazendo? Faz quase um mês que você tá no Brasil. Já fechou o contrato. Já fez tudo o que precisava. Por que você não volta? Tae-young estava sentado na varanda do apartamento de Beatriz, olhando para a rua movimentada abaixo. Eu estou resolvendo algumas coisas. Min-ho soltou um suspiro impaciente. Que coisas? Tae-young, a mamãe tá preocupada. O papai também. Eles acham que você tá fugindo. Tae-young cerrou os lábios. Fugindo de quê? De nós, da família, das responsabilidades. Tae-young fechou os olhos. Eu não tô fugindo. Eu encontrei algo aqui. Min-ho ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou, a voz mais suave. É uma mulher? Tae-young hesitou. É. Min-ho suspirou fundo. Tae-young, você sabe que isso não vai dar certo. Você vive em Seul. Ela vive no Brasil. Vocês são de mundos diferentes. Tae-young sentiu a raiva subir. E daí? Por que isso tem que determinar tudo? Por que eu tenho que viver do jeito que vocês esperam? Min-ho respondeu, a voz firme. Porque você é um Kim, Tae-young. E Kims têm responsabilidades, têm expectativas. Você não pode simplesmente largar tudo e fingir que é outra pessoa. Tae-young sentiu algo quebrar dentro dele. Eu não tô fingindo. Eu tô sendo eu mesmo pela primeira vez na vida. E antes que o irmão pudesse responder, ele desligou. Ficou ali sentado, a respiração pesada, as mãos tremendo. Beatriz saiu da cozinha com 2 xícaras de café e percebeu a tensão no rosto dele. O que aconteceu? Tae-young olhou para ela, para o rosto preocupado, para os olhos escuros que o observavam com carinho genuíno, e ele percebeu que estava numa encruzilhada. De um lado, Seul, a família, as expectativas, a vida que ele sempre conheceu. Do outro, Beatriz, o Brasil, a incerteza, a possibilidade de ser feliz. E ele não sabia qual caminho escolher. Nos dias seguintes, Tae-young ficou mais distante. Não intencionalmente, mas inevitavelmente. Ele respondia mensagens com menos frequência, chegava atrasado aos encontros, parecia sempre com a cabeça em outro lugar. Beatriz percebeu, mas não disse nada. Ela não queria pressionar. Não queria ser mais uma pessoa cobrando algo dele. Mas a dúvida crescia dentro dela, uma dúvida que doía. Numa noite, enquanto jantavam num restaurante simples perto da UFSC, Beatriz finalmente perguntou. Você vai embora, né? Tae-young parou de comer, o garfo suspenso no ar. Ele olhou para ela. Eu não sei. Beatriz assentiu devagar, tentando não deixar a tristeza transbordar. Tudo bem. Eu entendo. Tae-young colocou o garfo no prato, a expressão torturada. Não. Você não entende. Eu quero ficar. Eu quero ficar aqui. Com você. Mas você tem uma vida lá, completou Beatriz, a voz calma. Tem família, tem negócios, tem responsabilidades, e eu sou só uma garçonete que você conheceu por acaso. Tae-young balançou a cabeça com veemência. Você não é só nada. Você é tudo que eu não sabia que precisava. Beatriz sorriu tristemente. Mas não é suficiente, né? Tae-young ficou em silêncio, e o silêncio foi resposta suficiente. Beatriz respirou fundo, limpando uma lágrima que insistia em cair. Olha, eu não vou te prender. Você tem que fazer o que é certo para você. Mas eu só queria que você soubesse que, por mais breve que tenha sido, isso aqui foi real para mim. Tae-young estendeu a mão sobre a mesa, segurando a mão dela. Foi real para mim também. Beatriz apertou a mão dele, memorizando o calor, a textura, a firmeza. Depois soltou e se levantou. Eu vou indo. Preciso acordar cedo amanhã. Tae-young se levantou também, desesperado. Beatriz, espera. Ela balançou a cabeça, já saindo do restaurante. Não, Tae-young. Eu não quero ouvir promessas que você não vai conseguir cumprir. Só resolve o que você precisa resolver. E se você decidir ficar, me avisa. Mas se você decidir ir embora, tudo bem, eu vou entender. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela saiu. Tae-young ficou parado ali, no meio do restaurante, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. Ele pagou a conta, saiu para a rua fria de Florianópolis e caminhou sem rumo.
As ruas estavam cheias de vida, de riso, de música, de gente, mas ele se sentia vazio. Ele pegou o celular e ligou para a mãe em Seul. Ela atendeu no segundo toque. Tai-young, filho, finalmente você liga. Tá tudo bem? Tai-young respirou fundo. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Pode ser. A voz dela ficou preocupada. O que aconteceu? Você tá bem? Eu conheci alguém aqui no Brasil. A mãe ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, a voz cuidadosa. Uma mulher? Sim. Outro silêncio. E... é sério? Tai-young fechou os olhos, encostando-se numa parede de um prédio. Sim, é muito sério. A mãe suspirou. Tai-young, filho, você sabe que isso é complicado. Você tem responsabilidades aqui. Tem a empresa. Tem a família. Tem... expectativas. Tai-young sentiu a raiva voltar, mas tentou controlá-la. E se eu não quiser viver de acordo com as expectativas dos outros? E se eu quiser viver para mim? A mãe demorou a responder. Quando ela falou, a voz estava mais suave. Filho, eu não vou dizer que é fácil. Não vou dizer que a família vai entender. Mas, se você realmente ama essa mulher, se você realmente acha que pode ser feliz com ela, então você tem que escolher. Porque no final da vida, ninguém se arrepende das coisas que fez. A gente se arrepende das coisas que não fez. Tai-young sentiu os olhos arderem. Mãe, eu tenho medo. A voz dela era quase um sussurro. Eu sei, filho, mas coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer assim mesmo. Na manhã seguinte, Tai-young acordou com uma clareza que não sentira em semanas. Ele sabia o que precisava fazer. Ele ligou para o irmão Min-ho e disse que ia vender sua parte da empresa. Ia transferir suas responsabilidades. Ia se mudar para o Brasil. Min-ho ficou chocado, mas no fundo não surpreso. Você tem certeza disso? Tenho. E pela primeira vez, eu tô fazendo algo porque eu quero, não porque é esperado. Min-ho suspirou. A família não vai entender. Tai-young sorriu de lado. Talvez não. Mas um dia eles vão. Depois, ele ligou para seu Renato e propôs abrir um escritório permanente da Hanseong Tech em Florianópolis. Seu Renato adorou a ideia. Rapaz, eu sabia que você ia dar certo aqui. Você tem visão. E coração. E finalmente, Tai-young pegou o carro alugado e foi até a cafeteria Sabor em Arte. Era meio da manhã, e Beatriz estava no balcão, tirando um pedido. Quando ela viu Tai-young entrar, ela parou, o bloquinho de pedidos suspenso no ar. Ele caminhou até ela, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes. Beatriz, eu preciso falar com você. Ela piscou. Agora? Tô trabalhando. Agora. É importante. Beatriz olhou para Dona Marli, que fez um gesto com a cabeça para que ela fosse. Beatriz tirou o avental, saiu de trás do balcão e seguiu Tai-young até a calçada. O que você quer, Tai-young? Tai-young respirou fundo. Eu fiz minha escolha. Beatriz cruzou os braços, protegendo-se. E? Eu vou ficar. Vou abrir um escritório aqui em Florianópolis. Vou morar aqui. E eu quero tentar. De verdade. Com você. Beatriz ficou paralisada, processando as palavras. Você... tá falando sério? Tai-young assentiu, os olhos fixos nela. Estou. Eu sei que é arriscado. Eu sei que a gente mal se conhece. Eu sei que vem de mundos completamente diferentes. Mas eu também sei que quando eu tô com você, eu me sinto mais eu mesmo do que jamais me senti. E eu não quero abrir mão disso. Beatriz sentiu as lágrimas encherem os olhos. E sua família? Seu trabalho? Sua vida em Seul? Tai-young deu de ombros. Minha família vai entender. Ou não. Mas isso é problema meu. E quanto ao trabalho, eu vou adaptar. Vou construir algo novo aqui. Algo meu. Algo nosso, se você quiser. Beatriz deixou as lágrimas caírem livremente. Você é louco. Tai-young sorriu. Aquele sorriso pequeno, mas verdadeiro que ela já aprendera a amar. Eu sei. Mas você me ensinou que às vezes ser louco é a única forma de ser feliz. Beatriz soltou uma risada chorosa e se jogou nos braços dele. Tai-young a pegou, apertando-a com força, sentindo o cheiro do cabelo dela, o calor do corpo dela, a vida dela. E ele soube com absoluta certeza que tinha feito a escolha certa. 6 meses depois, Tai-young estava sentado numa mesa de madeira rústica na varanda de uma casa pequena no bairro Lagoa da Conceição, olhando para o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa sobre a lagoa tranquila. Beatriz estava ao lado dele, os pés descalços apoiados na cadeira, uma xícara de chá nas mãos,
rindo de algo que Priscila acabara de dizer. A casa era simples. 2 quartos, uma sala aconchegante, uma cozinha minúscula. Nada comparado aos apartamentos de luxo de Seul. Mas era deles. Tae-Young havia vendido sua parte na empresa da família, investido na parceria com seu Renato, e aberto um pequeno escritório de consultoria tecnológica em Florianópolis. Beatriz continuava trabalhando na cafeteria, mas agora também dava aulas de reforço para crianças nos finais de semana, realizando seu sonho de trabalhar com educação. A vida era simples, mas era plena. Tae-Young olhou para Beatriz, para o sorriso largo que iluminava o rosto dela, e sentiu algo quente se expandir no peito. Gratidão, amor, pertencimento. Ela percebeu o olhar dele e virou-se, arqueando uma sobrancelha. O que foi? Tae-Young sorriu. Nada. Só... obrigado. Beatriz inclinou a cabeça confusa. Por quê? Por ter aceitado fingir ser minha namorada por 10 minutos. Beatriz soltou uma gargalhada. Moço, isso foi há 6 meses. Você ainda tá preso naquele dia? Tae-Young balançou a cabeça. Não. Eu tô grato por aquele dia. Porque foi o dia em que minha vida mudou. Beatriz corou, desviando o olhar. Você é muito meloso, sabia? Tae-Young se inclinou, beijando-a levemente no topo da cabeça. Eu aprendi com você. Beatriz revirou os olhos, mas não conseguiu segurar o sorriso. E enquanto o sol descia no horizonte, tingindo tudo de dourado, Tae-Young percebeu que tinha encontrado o que sempre procurou sem saber que procurava. Não era sucesso. Não era reconhecimento. Não era perfeição. Era isso. Esse momento. Essa mulher. Essa vida simples e cheia de imperfeições. E ele não trocaria por nada. Porque pela primeira vez, ele não estava fingindo. Ele estava vivendo. E viver, ele descobriu, era a melhor decisão que alguém poderia tomar. No final da noite, quando Priscila foi embora e eles ficaram sozinhos na varanda, Beatriz encostou a cabeça no ombro dele. Tae-Young? Você se arrepende? De ter deixado tudo em Seul? Tae-Young ficou em silêncio por um momento, pensando na pergunta. Depois respondeu, a voz firme e certa. Não, nem um pouco. Beatriz sorriu, os olhos fechando de cansaço. Que bom. Porque eu também não me arrependo de ter aceitado fingir ser sua namorada, mesmo que tenha sido a coisa mais maluca que eu já fiz. Tae-Young riu baixinho. Foi maluco, mas foi a melhor decisão que eu tomei. E eles ficaram ali, abraçados, sob o céu estrelado de Florianópolis. 2 mundos que se encontraram por acaso e escolheram ficar. Porque às vezes, as melhores histórias não são planejadas. Elas simplesmente acontecem. E quando acontecem, tudo o que resta é ter coragem de escolher o amor. E Tae-Young escolheu. Beatriz escolheu. E juntos, eles construíram algo que nenhum roteiro poderia prever. Uma vida. Uma história. Um amor. Real. Imperfeito. E incrivelmente feliz. Avalie esta história de 0 a 10. Comente o que mais tocou seu coração.